Vídeo sobre translação e rotação no FLARAS versão 1.0 Release 1090/2012. Neste vídeo nós vamos ver algumas novidades desta versão do FLARAS, onde nós vamos trabalhar com esse marcador. No caso aqui a câmera já está na posição correta. Se estivesse invertida, bastava colocar F3 ou no View aqui na aba View inverter Camera Mirror. No nosso caso está correto, tudo bem. Outra novidade é que dependendo da iluminação ou do ângulo, a gente pode ter uma oscilação na imagem. Para manter a imagem persistente, é só apertar a tecla P e aí eu posso retirar o marcador e tenho liberdade de trabalho. Outra coisa, nós temos aqui o ponto que tem medidas em milímetros. A cena, que também tem medidas em milímetros na sua posição. Ela tem uma rotação, a gente dá em graus. A escala, normalmente é 1, pode ser acima de 1, abaixo de 1. O áudio, objeto 3D, e aqui eu posso chamar objeto. Ao tentar colocar um objeto nesta nova versão, ele vai já colocar, o sistema coloca umas coordenadas auxiliares. Faz parte, no projeto ela aparece, mas no produto final as coordenadas não aparecem. Então, nós temos aqui as nossas coordenadas. Ela está um pouco diferente do vídeo anterior. Agora nós estamos usando o vermelho, está aqui, é o X. O azul é o Y e o verde, perpendicular ao plano, é o Z. Essas coordenadas são compatíveis com os eixos do SketchUp. Para testá-las, assim como foi feito no outro vídeo, nós podemos colocar, por exemplo, 50 milímetros, que são 5 centímetros, é metade desse tamanho do marcador, do plano do marcador, e ele deve vir para a direita. Então, 5. Ao dar um Enter, a gente joga o ponto com seus eixos auxiliares para a direita. Colocando 0, ele volta no lugar. No Y, eu vou na direção da seta, avançar na direção da seta azul, que essa é o Y. Se eu colocar 50, ele vai fazer a mesma coisa. Voltamos. E no Z, que é o eixo perpendicular, se colocar 50, ele deve subir na perpendicular. Está aqui. Então nós vimos as translações. Para ver um objeto transladando ou rotacionando, eu preciso colocá-lo. Vamos primeiramente chamar um objeto. Está aqui já na pasta. Vou pegar o avião, airplane. Ao abri-lo, demora um pouquinho, ele faz a carga. Tá aqui, o avião é muito grande, então eu vou usar tamanho 10% ou ponto 1. Ponto 1, ponto 1 e ponto 1 no Z. São a escala com 10% de tamanho. Está aqui o avião. Então eu reposiciono esse avião novamente, colocando o marcador, e aí eu posso deixá-lo na tela como eu achar melhor, inclusive com a distância apropriada. Dá para perceber que o avião está perpendicular, ou seja, ele está no eixo, na direção do eixo Z. Então, para poder deixar o avião posicionado, eu tenho que rotacionar em torno de X, que é o eixo vermelho. O vermelho funciona como um espeto. Se eu usar a regra da mão direita, ele deve baixar a cauda na minha direção. Então boto 90 aqui, 90 graus, dou Enter e o avião está posicionado. Agora, se eu mudar a posição do avião, por exemplo, 50 em X, ele deve vir para a direita. Então eu coloco 50, o ponto fica lá no meio, no 000, e está aqui o avião movimentado à direita. Aí novamente eu retorno ele para cá. Se eu movimentar 50 em Y, aqui, ele deve avançar na direção do eixo Y, que também está no plano. Avançou. Eu tiro, volto aqui,
e no Z ele vai subir, né? 50 no Z, subiu, certo? Bom, se eu colocar menos 50, né, o que vai acontecer? Que ele vai no sentido oposto da seta do plano. Então, menos 50, ele desce. Tá? Então, a gente volta a zero e vamos ver as rotações. Na realidade, eu já fiz uma rotação de 90 aqui. Então, se eu rodar em Y, ou em Z, né, o Z é um espeto, ele vai girar em torno de Z. O que vai acontecer? Se eu colocar 60 graus, por exemplo, der um Enter, ele rodou 60 em torno de Z. Com menos, ele vai na direção, no sentido oposto. Né? Deixando o zero novamente. Se eu girar o avião agora em Y, 60 graus, ele inclina, né? Menos 60 inclina para o outro lado. Certo? Então esse é o nosso avião. Nós exercitamos a translação e rotação. Vamos aproveitar para chamar a animação, já que o avião está aqui. Eu digo que tem animação. Ele está tentando rodar em torno de X como se fosse um espeto. Então essa rotação é nesse sentido aqui. No sentido, o espeto é o vermelho, né? Se eu usar o eixo Y, que é o que vai daqui para lá, ele então roda, né, em volta do eixo Y. E se eu chamar o Z, ele vai rodar como um espetado aqui em Z, né? Então nós temos o nosso avião girando, certo? E se eu não quiser rotação, se eu está rodando no sentido, se eu quiser inverter, eu clico Reverse Rotation. Daqui a pouco a gente vê essas outras questões. Tá? Isso aqui já é interessante para os nossos projetos. Se eu quiser uma rotação diferente, por exemplo, mesmo em torno de Y, eu posso deslocar esse avião um certo valor aqui, que é o raio de rotação. Vou colocar 10. Ele vem parar aqui na ponta da seta e vai girar em torno do eixo Y. 10 é muito pouco, na realidade tem que colocar 50. Né? Então ele está rodando em torno de Z. Reverso. Se eu colocar normal, vai estar rodando. Então vou aproveitar e botar, em vez de 50, eu vou colocar 100 para dar um melhor efeito. Agora o avião está como se estivesse voando. Eu vou pôr um 120. Né? Mas a inclinação dele não é realista. Então, para ele poder rodar, eu vou ter que colocar ele girar em torno de Y de 30 graus. 30. Só que é menos 30 para ele poder ficar de forma realista. Pronto, está aqui o avião. Como ele está muito baixo, eu subo em Z em 50. E aqui nós temos então o avião rodando ou voando em torno do eixo Y, Z. Era isso por hoje. Muito obrigado. Voltaremos com novas informações.